Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 239. Estamos dando início hoje a uma série nova, né, de devocionais, baseado então na segunda carta ou a segunda epístola do apóstolo Pedro. E nós temos como tema, então, nesse novo devocional, reavivando o amor pela vinda de Cristo. É uma das coisas que nós temos percebendo, né, nesse mundo moderno, contemporâneo que nós estamos, é que os cristãos estão perdendo, né, o amor, a expectativa pela volta de Cristo. E isso é importante porque eu tenho visto muitas pessoas adoecerem por não estarem a sua alma, né, a sua mente, seu coração não está ancorado nesta verdade de que o Senhor Jesus virá. E hoje nós temos um dia nublado. E nós vamos então dar uma introdução hoje então ao nosso novo devocional, a esse novo tema que Deus colocou em nosso coração enquanto nós estávamos estudando os salmos proféticos. Então vamos dar uma introdução. Eu sugiro a você hoje, né, durante o dia, você começar a ler. Então, para amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 1. Então, amanhã você dá uma lidinha no capítulo 1. Então, vamos acompanhar a leitura para que vocês possam ter um entendimento e nós possamos alcançar o objetivo que Deus colocou em nosso coração. A introdução, então, essa segunda carta ou epístola de Pedro, ela irradia a própria pessoa de Cristo e aguarda então a consumação do seu ministério eterno. Isto em meio então o que estava acontecendo nesse tempo para Pedro, então escrever esta carta. Havia então naquele tempo, né, um meio a propagação muito grande das trevas e muitas pessoas estavam apostatando da fé, né? Um tempo de apostasia e daqueles tempos que não são diferentes dos nossos tempos. Nós estamos vivendo um tempo de trevas profunda. O que são trevas? Trevas são a ausência da luz. E Deus é luz. E Jesus é a luz que ilumina a mente e o coração do homem. Então, esse afastamento de Deus, esse afastamento de Jesus tem trazido muita escuridão e também muitas pessoas têm abandonado a sua fé. Então, não diferente dos tempos de hoje. Então, esta é uma carta breve, ela é uma carta pequena, mas é uma carta preciosa, porque ela olha para o futuro, para a vinda do Senhor. Então, era a expectativa dos santos de outrora, daquele tempo. E deve ser também a nossa expectativa, as expectativas dos santos contemporâneos. Esta carta traz à memória a vida e a personalidade também de Pedro, mas de fato ela irradia a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A todos os que permitem que esta pequena carta fale por si mesma. Importante, então, nós passarmos esse tempo de deleite, de meditação, nessa carta. Nós podemos estudá-la e deixar que ela fale por ela mesma. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o autor, ele diz aos cristãos que foram chamados para a glória e a virtude do Senhor. Os cristãos daquele tempo e os cristãos do nosso tempo e os cristãos de todos os tempos, eles foram chamados para a glória e para a virtude do Senhor. Então, esta afirmação de Pedro nos leva a Lucas, capítulo 5, versículo 8, em que Pedro ficou tão maravilhado com a glória
do Senhor que ele clamou: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Então, quando Pedro descreve exatamente isso, as medidas para que não venhamos tropeçar. Então, nós vemos aqui Pedro, que foi testemunha ocular, que andou com Jesus. Então, trazendo essas falas para esta carta, então, autenticando exatamente que ele é o autor da segunda carta, da primeira e da segunda carta de Pedro. Pedro também ele descreve no capítulo 1 as medidas para que o cristão não venha tropeçar em tempos de trevas e de apostasia. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás: não esqueça nas trevas aquilo que Deus te ensinou na luz. Então, em 1 Pedro, capítulo segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 a 10, nos diz assim: Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é uma pessoa cega, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados, dos pecados dos outros. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, inclusive em nossos tempos. Então, nós temos aqui Pedro, ele está prescrevendo medidas, né, uma receita para que não venhamos a tropeçar. Lembramos de imediato, por que será que Paulo, então, faz essa exortação à igreja? Então, de imediato, nós lembramos da queda de Pedro, né? Quando Pedro negou a Jesus e a tristeza que isso trouxe para o seu coração. Mas no capítulo 3, versículo 17 da carta de 2 Pedro, ele traz novamente uma palavra que remete à sua experiência que ele teve com o Senhor, e ali, então, recebeu do Senhor Jesus a sua missão, que diz assim: Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro dos insubordinados e caiam da posição firme que se encontra. Então, posição firme, firmeza, que vem da mesma palavra ou da mesma raiz, fortalecer. É o mesmo, então, verbo usado por Jesus em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, que diz assim: Simão, Simão Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, e eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça então os seus irmãos. Então, olha só, aqui Jesus está explicando exatamente o que pode acontecer com Pedro, né? E mesmo que ele tropece, Deus fala: quando você voltar a mim, ou seja, quando Pedro se converter, né? Quando ele entender aquilo que Jesus veio fazer na terra, quando ele se converter, então ele deveria cumprir a sua missão, que é de fortalecer os seus irmãos, né? Ou firmar os seus irmãos. Creio que ao meditarmos, né, juntos aqui nessa segunda carta de Pedro, seremos também fortalecidos e firmados na fé,
na esperança e no amor pela vinda do Senhor. Muitas pessoas, como eu já falei, estão adoecendo porque estão firmadas nas coisas só daqui. O cenário que nós estamos vislumbrando hoje não são diferentes daquilo que Pedro vislumbrava em seus dias. Pedro vê surgir no horizonte os falsos profetas com suas heresias destruidoras que permitem um modo de vida libertino e também ridicularizam o julgamento vindouro, como nós vamos ver no capítulo 3 desta carta. Aquilo que no tempo do Pedro era um vislumbre com o futuro, né? Como futuro, esse futuro chegou, né? Pode ser visto infiltrando-se hoje nas nossas igrejas e também quando os cristãos vão perdendo o seu amor pela vinda de Cristo e se acostumando com este mundo. Lá naquele tempo, os cristãos estavam se acostumando ao mundo de Constantino, aquilo que Constantino então estava promovendo no mundo, e os cristãos então estavam esquecendo e apostatando da fé. Os valores morais da igreja decaíram assustadoramente e o mesmo nós vemos se aplicando então em nossos dias. Então, o reavivamento do interesse no conteúdo profético das Escrituras, que foi vista, né, no século XIX, praticamente desapareceu em nossos tempos, de vários círculos, e a vida, então, licenciosa de algumas igrejas mostra que Pedro foi inspirado a escrever sobre essas verdades de grande importância para todas as eras, e principalmente para essa que nós estamos vivendo, sendo também, então, esta carta relevante para os nossos dias. Então, por isso nós precisamos aprender, né, com Pedro, com o pastor Pedro, que apacenta os cordeirinhos de Jesus. Lembra? Lá em João 21:15, o diálogo entre Jesus e Pedro diz assim, Jesus pergunta, me amas, Pedro? Me amas mais do que a estes outros me amam? Pedro responde, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse então, pastoreie as minhas ovelhas. Sabendo então que lhe restava pouco tempo de vida, foi com amor, foi com sabedoria que ele quis evitar que a nossa vida fosse vazia e sem sentido. Ele não quer também que sejamos enganados por falsos mestres que não vivem aquilo que pregam. Em vez disso, ele quer que vivamos a nossa vida aqui na terra, conscientes, completamente conscientes da volta de Jesus Cristo e do juízo que ele trará sobre este mundo. Então, convido você a estudar comigo todas as manhãs a segunda carta de Pedro, essa carta tão preciosa para os nossos dias. Então, hoje, leia o capítulo 1 para amanhã nós estarmos então meditando juntos. E compartilhe com os seus amigos e dê um like aí no nosso canal. Que Deus abençoe você e Deus nos abençoe então nessa nova série de devocionais, reavivando o amor pela volta de Cristo. Deus te abençoe e até amanhã.